Boa tarde a todos. Primeiro, obrigada à Cristiana pelo convite para estar aqui, para apresentar algumas ideias para podermos discutir. Tendo em conta que ela já nos apresentou no início, é mais fácil, abreviamos essa parte. Só a explicar que a minha formação de base é professora do primeiro e segundo ciclo, nomeadamente de Português e História, para além de Matemática e Ciências, mas sobretudo de Português e História. E fiz depois o meu doutoramento em Educação Histórica, portanto tenho concentrado mais a minha atenção naquilo que diz respeito à educação histórica e àquilo que é pesquisa em educação histórica para o trabalho de ensino e de aprendizagem da história na sala de aula. Ainda assim, enquanto professora do segundo ciclo, e porque a história e a geografia estão ali de mãos dadas, como uma disciplina que os alunos têm no quinto e no sexto ano, pareceu-me interessante e daí agora estar mais centrada neste ponto, perceber se de facto há aqui uma articulação entre a história e a geografia nestes 2 anos de escolaridade, ou se não há e se poderia haver e não está a ser potencializada da melhor forma. Eu ainda estou aqui a desbravar estas ideias, a desenvolver o meu trabalho, por isso são aqui só alguns pontos e eu optei por começar pelo documento orientador que está em vigor, as aprendizagens essenciais, e fui olhar exatamente para as aprendizagens essenciais de História e de Geografia no segundo ciclo e perceber esta ligação. E se nós olharmos para as aprendizagens essenciais, estas mesmas de História e Geografia, para o segundo ciclo, logo nas suas primeiras linhas, há aqui uma referência à interdisciplinaridade, para o conhecimento diacrónico da história e do território, e depois menciona-se também que no final do ciclo espera-se que o aluno consiga reconhecer a identidade espaço-temporal de Portugal nos seus aspectos mais relevantes. Por isso, logo a priori, nós temos aqui uma lógica de articulação, de ligação estreita entre a história, entre aquele que vai ser o conhecimento histórico e o conhecimento geográfico desenvolvido pelos alunos. Mas será que isto se mantém ao longo do documento, ao longo do tempo, se nós quisermos? E depois aquilo que eu fui fazer foi olhar especificamente para os descritores associados às capacidades, conhecimentos e atitudes, para o quinto e para o sexto ano. E o que é que eu vejo, por exemplo? E isto relaciona-se também com a minha prática. Neste momento tenho turmas de quinto ano e de sexto ano, nas quais sou professora de História e Geografia. E, como a Cristina estava a dizer há pouco, e como sabemos, certamente, os manuais escolares refletem muito destas orientações, porque é o instrumento de trabalho que depois vai ser utilizado pelos alunos e, portanto, os próprios manuais escolares depois também vão traduzir estas orientações. E, por exemplo, para o quinto ano, o primeiro domínio, que se intitula A Península Ibérica, Localização e Quadro Natural, tem um conjunto de orientações para o trabalho a ser desenvolvido que, no geral, eu não coloquei aqui todos, mas no geral vão permitir que os alunos aprendam e apreendam alguns conceitos geográficos, localização, itinerário, bússola, mapa, conceitos que têm a ver com a geografia. E depois, isto no primeiro domínio, de uma forma estanque, ali, separado, a geografia. Mas depois, se formos olhar para o documento, para os restantes domínios, que têm de uma forma mais evidente, ligação à história, dos primeiros povos à formação de Portugal, ou Portugal no século XIII ao século XVII, temos um conjunto de indicadores que têm mais a ver, que se ligam mais à história, e que promoverão um trabalho relacionado com a história, com o desenvolvimento do pensamento histórico, com o conhecimento histórico dos alunos, mas nos quais, ou em relação aos quais, aqueles conceitos geográficos que foram trabalhados num primeiro domínio podiam muito bem ser mobilizados, articulados e permitir uma aprendizagem mais significativa para os alunos. Temos ali, por exemplo, contextualizar a autonomia do Condado Portucalense e a formação do Reino de Portugal, ressaltando episódios do alargamento do território.
Isto tem a ver com questões de localização, do relevo. Porque é que o território se foi alargando de norte para sul? Porque é que determinado povo se escondeu naquela região e depois, a partir daí, fez o seu avanço no território? Há aqui um conjunto de ideias geográficas que ajudariam a explicar este conteúdo histórico, mas porque, de alguma forma, já foram trabalhados inicialmente, acabam por se perder aqui. Talvez uma articulação mais evidente pudesse ser significativa. Ou, por exemplo, quando se propõe o trabalho da organização do espaço no século XIII, em termos de atividades económicas, porque é que determinadas atividades económicas estavam mais situadas aqui ou ali? Ou quando se inicia o trabalho sobre a expansão marítima e os instrumentos de navegação que foram sendo utilizados. Inicialmente fala-se da bússola, fala-se dos pontos cardeais e colaterais. Poderia haver aqui uma outra ligação. Deixem-me sublinhar que sabemos todos que estes são meramente documentos orientadores. Claro que o professor tem a liberdade também na sala de aula de potenciar e de desenvolver este trabalho mais articulado. Sabemos também que, havendo um documento orientador, ele tende a orientar, de facto, o trabalho, nomeadamente aquele que vem explícito, como eu disse há pouco, nos manuais escolares. Esta situação acontece depois, por exemplo, no 6º ano, invertida, digamos. As questões mais geográficas associadas ao domínio Portugal hoje aparecem no final das orientações, por isso há a ideia de um percurso, porque é um percurso cronológico de aprendizagem da história, e por isso estas questões mais geográficas têm a ver, por exemplo, com a população, que têm a ver com as atividades económicas, com os meios de transporte, são remetidas para uma fase mais final do 6º ano. Mas antes tivemos, por exemplo, o trabalho sobre o século XIX, em que houve alterações em termos da população, crescimento populacional por outro tipo de alimentação, ou o desenvolvimento dos transportes, nomeadamente do transporte ferroviário, com o alargamento das linhas de caminho de ferro. Ou ainda a questão do êxodo rural e do abandono dos campos, a ida para as cidades à procura de melhores condições de vida, a imigração também. Estes conceitos que aqui estão, a imigração, êxodo rural, meios de transporte, podiam aqui já ser trabalhados nesta lógica de temporal. Ok, no século XIX era assim, como é que foi no século XX e agora no século XXI como é que é? Houve diferenças, não houve diferenças? Por que razão é que houve essas diferenças? A comparação entre o êxodo rural no século XIX e agora no século XXI, ou a imigração, se quisermos. Talvez o próprio documento orientador pudesse já fazer referência e salientar essas possíveis relação e não compartimentar tanto os conteúdos a serem trabalhados numa disciplina que se chama História e Geografia de Portugal. E por isso, esta minha reflexão tem por base algumas ideias relativamente às quais a Cristiana já foi falando, mas eu sublinho aqui não tanto o desenvolvimento do pensamento histórico, da consciência histórica dos alunos, que eu penso que cada vez mais, e também fruto da investigação e da pesquisa que vem sendo feita e que vem sendo consolidada ao longo dos últimos anos, já é um foco de maior atenção, mas se calhar a educação geográfica e o desenvolvimento do pensamento geográfico precisa também de receber essa maior atenção. Nesta lógica, exatamente, dos alunos compreenderem os conceitos, mas também as possibilidades de representação desses conceitos e, sobretudo, o raciocínio, o pensamento geográfico, mas numa lógica prática, útil, à qual eles possam atribuir sentido também na realidade presente deles. Um bocadinho aquilo que se tem falado e que eu também já tenho pesquisado e investigado relativamente à história, o desenvolvimento da consciência histórica como esta capacidade de relacionar tempos que são diferentes também com uma utilidade prática atual nas suas vidas, porque não também ampliar esta ideia para a geografia. E aqui ligando as duas áreas que podem claramente andar aqui
em termos investigativos, pensando no processo de ensino e de aprendizagem na sala de aula, podem andar aqui muito ligados, muito relacionados. Nesta lógica de formação de cidadãos que são histórica e geograficamente competentes, por isso que pensam com a história, que pensam com a geografia, e fazendo aqui um sublinhado relativamente às potencialidades da articulação curricular. Às vezes é difícil e a argumentação surge, as disciplinas estão separadas, cada uma tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, é mais difícil de articular, cada vez mais se tenta contrariar esta situação e promover nas escolas projetos, atividades, momentos em que haja ligação entre as várias componentes curriculares, mas aqui elas estão intrinsecamente ligadas. A disciplina é História e Geografia de Portugal. Por isso, tentar contrariar a compartimentação curricular parece-me uma boa prática e uma boa ideia. Precisamente promovendo estas experiências pedagógicas que são integradas, que canalizam para o mesmo fim tanto a história como a geografia e aquilo que é o desenvolvimento do pensamento histórico e do pensamento geográfico dos alunos. Naturalmente, esta integração das experiências pedagógicas pode acontecer com a mobilização dos conhecimentos prévios que se ligam aos novos saberes que os alunos vão adquirindo, a ligação entre a comunidade local e a comunidade escolar, aquilo que se faz dentro de portas, mas eu destacaria aqui a ligação entre componentes curriculares que pode ser bastante rica e bastante útil em termos de processo de aprendizagem. E, por exemplo, a resolução também ou a análise de problemas, de temas, numa lógica multidisciplinar. E aqui introduz-se a história, a geografia e, quem sabe, até outras disciplinas também, para promover esse conhecimento mais significativo. No que diz respeito à história e geografia, eu salientaria esta ligação real, efetiva, cada vez mais promovida e pensada para a sala de aula, como promotora de uma outra relação com o conhecimento e com a sociedade, por parte dos alunos, por parte dos professores e com, eventualmente, depois reflexos a outros níveis, mas de forma positiva para as duas disciplinas e, acima de tudo, sublinho novamente, para o processo de ensino e de aprendizagem dentro da disciplina de História e Geografia de Portugal no segundo ciclo. Às vezes o segundo ciclo é questionado por serem ali 2 anos, entre um primeiro ciclo, início da formação, e depois um terceiro ciclo e um secundário que tem outra forma de organização, quando noutros países nem sequer existe um segundo ciclo, nem sequer percebem muito bem o que é isto do segundo ciclo. Então, se nós em Portugal o temos e que tem características específicas, vamos aproveitar e vamos potenciar essas características para uma aprendizagem realmente significativa para os alunos. E era isto que vos trazia. Deixo aqui algumas referências. Muito obrigada. E depois questões podemos discutir mais no final.